O jornal Diário de São Paulo, com 2 páginas inteiras, anuncia a estreia do filme Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier como um dos filmes da safra de longas espíritas. Diz a notícia: a nova produção nacional, baseada no livro homônimo do médium Chico Xavier, é mais um lançamento da safra de filmes espíritas que chegam às telonas. O orçamento é também nada modesto, cerca de 20 milhões de reais. Um assombro em se tratando de cinema nacional. Resta saber se a obra vai convencer as pessoas que não são ligadas à religião. Pastor Natanael, não parece que estamos vendo uma manifestação muito grande do espiritismo no Brasil, a ponto de se fazer um filme de valor astronômico de 20 milhões de reais e ao que chamam de superprodução nacional? Concordo plenamente com a sua observação dessa manifestação que observamos nestes tempos. E queremos dizer que para nós não é coisa estranha acontecendo. Para quem lê a Bíblia Sagrada com frequência, não pode estranhar tais movimentos ocultistas, espíritas, porque a Bíblia fala que nos últimos dias essas práticas iriam crescer notoriamente. E, como você acabou de ler, um filme de valor astronômico no Brasil de 20 milhões de reais é algo singular. E isso é o que está ocorrendo, mas, como disse, repito, não é de estranhar para quem lê a Bíblia Sagrada. Pastor, poderia citar a parte bíblica que profeticamente anunciou o aumento de doutrinas ligadas a ensinos e práticas condenadas pela Bíblia? Um texto que quero citar porque o recito frequentemente é o que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse texto é muito oportuno, diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o Brasil, embora seja um país considerado cristão, onde predomina a maioria católica, não podemos ignorar que há um crescimento muito acentuado de seitas, de grupos religiosos ligados ao ocultismo ou ao espiritismo. E isso, então, é uma evidência do cumprimento da palavra profética do apóstolo Paulo. O texto menciona que haveria pessoas que dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pergunto, em que o espiritismo é orientado por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios? Bom, em primeiro lugar, queremos dizer que o espiritismo se arroga ser uma religião cristã. Isso está escrito por Allan Kardec, e ele diz o seguinte: aproxima-se a hora em que terás que declarar abertamente o que é o espiritismo e mostrar a todos onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Ora, que é uma pretensão muito grande, como que os demais que ensinam a respeito de Cristo não estão ensinando a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Continua Kardec:
a hora em que, à face do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Estou fazendo uma citação do livro Allan Kardec, Obras Póstumas, da editora Opus, na página 1210. Então, aí está que o Espiritismo arroga para si essa condição de ensinar a verdadeira doutrina que Cristo deixou. Ocorre que as doutrinas espíritas são opostas ao que o cristianismo ensina. Por exemplo, tudo que nós cremos como cristãos, tudo está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é para nós o livro pelo qual nos dirigimos e nossa fé está apoiada nela. Dizemos com muita segurança o que está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pergunto, o Espiritismo ensina isso? Que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho? O Espiritismo, através do escrito de Leon Denis, que é o filósofo do Espiritismo, expressando sua opinião sobre a Bíblia no livro Cristianismo e Espiritismo, da 7ª edição, página 267, ele diz assim: não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. Ora, uma declaração dessa está totalmente contrária à própria Bíblia, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 15. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Outro eminente espírita assim se pronuncia sobre a Bíblia: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. Não rodopia junto à Bíblia, mas a nossa base é o ensino dos Espíritos. Daí o nome Espiritismo. A Bíblia não pode ser razão de peso contra o ensino dos Espíritos. Citação do livro A Margem do Espiritismo, páginas 214 e 227, escritor Carlos Embaçaí. Ora, essa declaração é tremendamente oposta àquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada. Como uma religião que se opõe à Bíblia tão drasticamente pode dizer que está ensinando a verdadeira doutrina pregada por Jesus? É óbvio que não. O irmão não acha que é uma temeridade deixar de orientar-se pela Bíblia e, ao invés disso, orientar-se pelos Espíritos? Sem dúvida. É uma tomada de posição inadmissível para pessoas intelectuais, como grande parte dos adeptos do Espiritismo são, pessoas ilustres, de uma capacidade indiscutível no campo do conhecimento, mas tomar uma posição dessa, como disse Carlos Embaçaí, que o Espiritismo é ensino dos Espíritos, não da Bíblia. Ora, aí está uma contradição com a reivindicação de Kardec de ser realmente o que ensina a verdadeira doutrina de Cristo. Agora veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia declara que não é seguro orientar-se pelos Espíritos. No livro de Isaías, capítulo 8,
versículo 19 e 20 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que cochicham e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Ora, um caminho exatamente que tomaram os espíritas. Seguiam pelos espíritos, através do médium. E aqui o texto bíblico faz uma interrogação: a favor dos vivos consultar-se aos mortos? E responde, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Como os espíritos não seguiam pela Bíblia, não podem, aliás, como os espíritas, não espíritos, seguiam pela Bíblia, não podem desfrutar da luz espiritual que emana da pessoa de Jesus. João, o evangelista, escrevendo o 4º evangelho, no capítulo 1, versículo 9, ele fez uma declaração enfática a respeito da pessoa de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E no mesmo evangelho, no capítulo 8, versículo 12, Jesus falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, os ensinos de Jesus, registrados nos 4 evangelhos, que devem constituir para nós orientação para a nossa vida religiosa, para a nossa vida espiritual, e não fazer como reprova o livro de Isaías 8:19, que citamos. Quando você receber um convite de um amigo, de um colega, para consultar espíritos familiares através de médiuns, a sua resposta é, ou deve ser, não. A favor dos vivos, vamos consultar os mortos? É pela palavra de Deus que devemos nos guiar. Agora, pastor, o irmão mencionou que o Espiritismo prega doutrinas de demônios. Pode citar uma dessas doutrinas? Indico que a teoria da reencarnação, que é a principal doutrina espírita, é exatamente aquela que nega o fundamento da fé cristã, que é a nossa redenção pela morte vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Para não ficar nas minhas palavras, nós temos aqui de novo citando Leon Denis. Ele assim escreve no mesmo livro, Cristianismo e Espiritismo, na página 85. Ele diz: não, a missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Resgatar-se da ignorância e do mal é o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Só que este escritor se esqueceu de uma particularidade. O mundo inglês, ou que fala a língua inglesa, não crê na reencarnação. Diverge dela, diverge da mediunidade. Como então o mundo em todos os pontos, os espíritos em todos os pontos do mundo ensinam? Contrariamente, a Bíblia declara, registra as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20 a 28. Foi o que Jesus declarou na casa de Zaqueu.
O que ele veio fazer aqui? Disse ele, buscar e salvar o que se havia perdido. Como ele se tornou o nosso Salvador? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8. Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 pontos importantes desse capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Primeiro, o fato histórico. Jesus morreu. Segundo, a razão da morte de Jesus. Morreu por nós. Logo, Jesus é o nosso substituto. E, na verdade, diz 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa palavra propiciação significa pagamento de um resgate. E Cristo pagou, de acordo com o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19, não foi com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ora, esse ensino dos Espíritos, de cada qual se resgata a si mesmo, é um ensino totalmente contrário à palavra de Deus. Podemos dizer que é uma doutrina de demônios, porque quando Pedro quis fazer Jesus desistir de ir a Jerusalém e lá ser entregue na mão dos pecadores e ser morto e ressuscitar, Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, porque não entende das coisas que são de Deus, mas só das que são do homem. Por que Pedro falou aquilo? Queria demover Jesus daí da cruz e, consequentemente, de derramar o seu sangue, que seria o meio de redenção da humanidade. Ele estava, no momento, sendo usado por um demônio para falar daquelas palavras que pareciam as palavras de um amigo, mas, na verdade, estavam contornando, pondo de lado o único meio de redenção. Homem nenhum se salva a si mesmo. Jesus Cristo é o único Salvador. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64 e versículo 6. Se qualquer pessoa quisesse resgatar-se a si mesmo, ele estaria perdendo o seu tempo, porque não há base no mérito humano para pagar suas próprias maldades, seus próprios erros. Repetindo, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapos de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Trapos de imundícia são as obras que fazemos em prol da nossa própria redenção. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.